Então, hoje tínhamos ficado de ver começo de filosofia moderna, Descartes, não é isso? Isso. Então, em que situação está o Descartes? Todo mundo lembra, naturalmente. Está no século XVI, quase para o XVII. A matemática teve um bom desenvolvimento no século imediatamente anterior. Estudou no colégio dos jesuítas de La Flèche, com o padre Claver, que foi precisamente um dos grandes matemáticos do século anterior a ele, né? Com Clavius ou Claver. Qualquer pessoa sabe dessas coisas, é só pegar uma biografia do Descartes, está lá. Provavelmente na Wikipédia deve ter. A gente está dizendo que o Descartes ganhou uma competição de tiro, é verdade? Aí pode ser que tenha. Hacker, né? A hacker não, isso acho que não era, porque na época não tinha muito hackeamento. Depois, está mais ou menos contemporâneo de Galileu também, ou seja, é uma época em que se começa a descobrir, ou por assim dizer, na fase clássica do Galileu, o livro da natureza. Galileu tem uma frase que diz: Deus nos fala por dois livros, a Sagrada Escritura e o livro da natureza. Ou seja, é uma frase em que mostra como a ciência está começando a ter prestígio, né? E não só no sentido clássico, conhecimento do mundo, mas como uma forma de conhecimento de Deus, né? Através da ciência é possível conhecer a voz de Deus, a linguagem de Deus, por assim dizer. Coisa que vai ser um dos temas dominantes da ciência ao longo dos séculos seguintes, por exemplo, como aparece na frase do Francis Collins, no livro em que ele conta da sua conversão. Collins chama o genoma de a linguagem de Deus, né? E está cheio de matemático que chama a matemática de linguagem de Deus também, talvez desse tema. Depois, Descartes é herdeiro, através dos jesuítas, da filosofia nominalista, né? Que distingue entre o conhecimento real, o conhecimento dado pelos sentidos, e o conhecimento racional, que é um conhecimento que está, de certa forma, enclausurado dentro do ser humano e só ordena aquilo que os sentidos fornecem. Então, o ponto de partida dele vai ser... isso tinha conduzido, o nominalismo tinha conduzido a filosofia desde os séculos XIV e XV ao desprestígio, né? Quer dizer, mais ou menos a situação que se observa hoje. Dúzias e dúzias de escolas, um monte de gente escrevendo papers que simplesmente não se comunicam entre si, quer dizer, um monte de blá blá blá, mas nenhum acordo, nenhuma unidade. Então o problema do Descartes vai ser como a gente consegue chegar a um conhecimento unificado, né? Ou seja, como a gente consegue ter certeza da realidade. Que a gente consegue ter certeza das verdades matemáticas, racionais, científicas, etc. e tal, que ele em geral vai agrupar sob o nome de razão. Acontece que na razão há um primeiro problema grave. Na razão, Descartes vai colocar todos os atos interiores do ser humano. Então, sob a palavra razão, ele vai agrupar sensações, imagens concretas, imagens abstratas, emoções, né? E conceitos, juízos, raciocínios. Toda essa barafunda ele engloba sob o nome de razão, né? Em segundo lugar, ele vai se perguntar como conseguir ter certeza dos conteúdos da razão. Ora, certeza é o quê? Certeza, exatamente. O que é certeza? Precisão matemática. Precisão
lógica. Não é precisão lógica. Esse é um dos problemas dele. Ele vai confundir certeza com precisão lógica. Não, sim, estou falando para a filosofia dele. Né? Isso. Né? Mas certeza, classicamente, o que é? É a adesão da vontade a uma determinada verdade apresentada pela razão. Né? E a vontade é o elemento livre humano. Ora, no momento em que eu faço a verdade de alguma coisa depender da minha adesão, eu justifico o quê? Subjetividade, Toda a subjetividade. relatividade. Isso. No fundo, quer dizer, eu não queria fazer isso, mas o fato é isso. Quer dizer, o critério de veracidade deixa ser algo externo a mim, né? Aqui há um cigarro real, fazendo fumaça real, que faz pessoas reais espirrarem, tossirem, etc. e tal, né? Uma razão a mais para fumá-lo, né? Isso transfere o critério de veracidade para minha adesão interior. Se eu estou convencido do assunto, então isto passa a ser verdade. Né? Por outro lado, diante da confusão reinante no seu tempo, Descartes vai dizer: eu preciso do quê? Eu preciso de alguma coisa que me garanta a certeza das verdades a que eu adiro, né? Que me garanta essa certeza interior. Então, qual é a única coisa de que eu posso ter certeza? Como é que eu começo a passar a peneira na realidade, nas afirmações tradicionais? Como é que eu faço sob que critério eu vou criticar isso para que eu possa daí tirar certezas? Você está falando assim, para o Descartes ou para... Para o Descartes, estamos só no Descartes. Sim. Pelo fato de que ele está pensando isso, está com essa dúvida. Mas antes disso, então, a primeira coisa no discurso do método, né, para eu poder chegar a ter certeza de alguma coisa, eu preciso começar por duvidar dela. Né? Isso. A dúvida como método, né, a dúvida chamada dúvida metódica no caso dele, seria o único critério de que o homem dispõe para conseguir chegar a ter certeza, seja do que for. Então é o ponto de partida. Vamos duvidar de tudo que os filósofos anteriores nos ensinaram. Vamos duvidar de todas as demonstrações já escritas. Eu preciso submeter isso ao critério da dúvida. Vamos duvidar do testemunho dos sentidos. Isso é para acabar com a confusão também. Claro. Né? Vamos duvidar dos sentidos, porque afinal de contas os sentidos, o que te garante que o que os teus sentidos te apresentam é verdade? Você mesmo tem a experiência de que se coloca uma vara na água e o que parece? Que ela está torta, exatamente. Isso com os sentidos funcionando normalmente, para não falar de visões, alucinações, miragens, etc. e tal. Mas o problema é que quando ele afirma essa frase que você percebeu isso, a pessoa que está debochando dessa história já percebeu que a vara não está torta também. Né? Você tira e ela não está torta, mas você põe na água de novo e ela está torta. E agora? Mas ele, quando ele coloca, ele percebe que não está, embora ele não perceba com uma visão imediata. Mas o que te garante que ela não está torta quando você coloca? Provável. Você bota a mão embaixo e vê Tortado com a água. Como é que você sabe que ela não está torta? Que ela traiçoeiramente, quando ninguém está olhando, a hora que você a põe na água, ela... Tchan! Ela entorta na água. Ela entorta na água. e depois ela volta. E depois ela volta. E quando você está andando de carro, parece que a estrada está molhada lá na frente, você chega lá e não está coisa nenhuma. E agora? Então, no fundo, quem te garante que você não há um espírito maligno por trás da realidade que simplesmente sugere todas essas coisas aos seus sentidos? Está enganando você. Como você vai conseguir passar além disso? Tem
mas isso ele usa como um exemplo, não é propriamente um raciocínio fundamental, mas é um pouco... Lembrou um pouco agora, eu tinha pensado, lembrou. Mas Uma confusão. há uma tendência agnóstica que é o de querer fundamentar a situação inteira do homem neste mundo em cima de certezas. Isso é gnóstico, essa tendência. É uma coisa que ele acha mesmo que está na Matrix, que não faz sentido. Ele não estou enxergando nada, está aqui. Isso. Pode ser um espírito maligno que fez, pode ser não sei o que. Na filosofia moderna, pós-nominalista, né, tanto na linha cartesiana quanto na linha baconiana, essa visão vai aparecer uma e outra vez. Né? Então, como é que eu posso ter certeza de alguma coisa se eu posso duvidar de tudo? Você se decide. Qual é a única coisa de que eu não posso duvidar de forma nenhuma? De que eu duvido. Do ato de duvidar. Se eu duvido, Eu duvido não dá, né? Eu duvido de que eu duvido não dá. não faz sentido? Já responderemos a isso. Raciocínio dele é a única coisa de que eu não posso duvidar é de que eu estou duvidando. Ora, se eu duvido, eu estou pensando. E se eu penso, precisa haver alguém que pense, certo? Um sujeito do ato de pensar. Então, a frase completa é dubito ergo cogito, cogito ergo sum. Duvido, portanto, penso, penso, portanto, sou. Quais são os erros desse raciocínio? Quais são os problemas desse raciocínio? Primeiro você tem que existir para pensar. Você existe para poder pensar, não pensa porque não existe porque pensa. Você não pensa só para pensar. Na filosofia também, se você tem um princípio, os primeiros princípios do conhecimento, primeiro é o ser. Isso. O ser não é um primeiro princípio do conhecimento, é a primeira constatação do conhecimento. Os primeiros princípios são só o da identidade, o da não contradição e o do terceiro excluído e tal. Princípio não no sentido de princípios do princípio no sentido que começa o primeiro princípio. Começa pela todo o conhecimento começa pela comprovação do depois você ser. aprende o movimento, não sei o que, Isso. não sei o que. No caso parece que ele inverte, né? Então ele Isso. pensa que do pensamento e da percepção que você percebe o ser, e não o contrário. Isso, exatamente. Então, Ele duvida disso, porque a primeira característica do pensamento pós-cartesiano vai ser que a metafísica desaparece. E desaparece por um passe de mágica, quer dizer, toda a metafísica ficou reduzida à teoria do conhecimento, porque o problema aqui não é que ele está simplesmente que a frase em si é errada, a frase em si é correta. Se eu penso, existo, se eu penso, sou. Sim, óbvio. Né? O problema é a ordem interior dos termos. Fazer a existência, o ser das coisas, depender do ato de conhecimento. Que seria talvez seja ele entende isso e toma isso como, desconsidera a realidade que o levou a essa conclusão. Isso, exato. Parte da conclusão como princípio das coisas. Isso. Quando na verdade é só o raciocínio dele que Exato. é expresso ali. Literalmente, essa mesma frase foi usada no contexto clássico por Santo Agostinho. Santo Agostinho também diz cogito ergo sum, né? Mas como uma constatação do evidente do ser, quer dizer, é uma das maneiras como... O de São Tomás, no caso. Sim. A mesma forma de São Tomás, embora seja a mesma frase. A maneira que ele está precisando de outra forma, na verdade. Isso, o problema do Descartes é que ele fundamenta o ser no ato de conhecer. E tem uma outra coisa que eu conheço bem o Descartes, mas eu sei que na situação tomista, o ser, quando você começa a pensar, o ser é a verdade absoluta, digamos assim, da qual você vai começar a tirar as outras que são relativas à verdade do ser. Me parece que ele corta essa... Ele inverteu essa sequência. Já não há mais primeiro um objeto, e esse objeto é o referencial do meu conhecimento, né? Mas
mas o meu conhecimento é o referencial do meu conhecimento. Mas ele se fecha, né? Porque... E com isso você fecha a realidade. Exato. Você criou um círculo vicioso dentro disso, né? Segundo problema grave. Vocês levantaram já. Não posso duvidar de que eu duvido. A resposta é, por que não? Né? Quem garante que tem alguém aí para duvidar? Quem garante que a sua dúvida não é uma mera ilusão? Como é que é? É evidente que tem alguém para duvidar. Você acha? Se não tem nada, nada. Nada é nada. Você está pensando. Mas e aquela coisa lá, você tinha certeza de que havia água na pista. Você tem certeza de tantas coisas que depois se revelam mentiras e ilusões suas. Se você chegar à minha idade, meu jovem, quando você chegar aos 55 anos, tá? Né, você verá que todos os ideais se mostram ocos. E agora? Né? Mas um filósofo da filosofia clássica falou, você pode até não ter certeza dessa vara aí que você estava falando. Mas para falar tudo isso, você tem que ter certeza pelo menos que existe algo do qual você está falando. A pior resposta, pelo menos o princípio do ser, você tem que aceitar. Por que eu não? Por que eu deveria me falar? Oi? Se eu realmente duvido de que duvido, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, cara, feijoada e pronto. É verdade, a gente precisa raciocinar nesse sentido. Pra quê? Né? Mas, de fato, há linhas que tiram essa conclusão até o fim. O budismo clássico, assim, oficial, e boa parte do hinduísmo tiram essa conclusão, de que o mundo é pura ilusão. De que, inclusive, a dúvida é pura ilusão. De que o que existe é o nada. A gente faz parte De que nada existe, literalmente. E que, portanto... No caso, no budismo, a gente não existe. Porque a gente tem uma divindade. Não só isso, como existem linhas. Nada material existe ou nada? Como existem linhas do budismo, né, as mais coerentes e clássicas, que chegam à conclusão de que a própria divindade é o nada. Nada é. Um buraco negro. A totalidade do real é um buraco negro. É uma fase contraditória, mas o sujeito vira e fala que é exatamente, só que é na contradição que está a realidade. Exato, a realidade nasce da contradição entre aparência e o não ser de fundo. Mas quer dizer, se o Descartes tivesse tido a coragem de duvidar da própria dúvida, ele teria que ser literalmente nihilista. Né? E isso por uma razão muito simples, quer dizer, o que te força a parar de duvidar? Alguma certeza. Ah, é? A certeza te força? E quando você se desilude dela? Aí você voltou. Já é, voltou. Não. O que faz com que você pare de duvidar? Se você... Lembra que acabamos de dizer que a dúvida ou a certeza são a adesão ou não adesão da vontade livre a uma determinada verdade apresentada pela inteligência. Se você começar a duvidar, por que você vai parar? Você vem da vontade que ali. Você vai parar onde você quiser. Se você não quiser parar, você não vai duvidar. Você não vai parar. Vai continuar duvidando de tudo. Duvida do que duvida. Até quando quiser. E vice-versa também. Duvida do que duvida, que duvida, que duvida. Você tem uma certeza, sim, mas por causa da vara, você tem uma certeza. A pior, você pode ter certeza que existe alguma coisa para você estar confuso sobre ela. Sempre alguma certeza você tem sobre alguma coisa, que é o ser. Sim, mas o que eu quero chegar, o ponto a que eu quero chegar é o seguinte. Não chegou nesse ponto. Se você quiser duvidar, você pode continuar duvidando e, para ser coerente, não há nada que te pare. Porque no caso que eu falei, tem o ser, mas ele poderia virar e falar, mas por que tem o ser? Para que Claro. ser? Para que ser? Por Por que existe? Porque
porque eu tô aprendendo isso aqui. Ele fala, não, mas por que tem você, por que tem você, não sei o que. Ele fala, pode ir infinitamente. Exatamente. Depende da liberdade da pessoa, né? Aderir isso, não pode ser teimosa e não aderir a nada. Por isso, vocês encontram pessoas que em certas matérias têm essa atitude de dúvida teimosa. O cara duvida porque quer duvidar. Certeza e verdade não são a mesma coisa. Certeza e verdade, isso. Então, um dos graves problemas do Descartes foi em que em toda a filosofia moderna ele trocou verdade por certeza. É isso, o Papa Bento diz na introdução ao cristianismo. Uma coisa é a identidade do conhecimento com a realidade, outra coisa é você aderir a essa identidade. Você pode simplesmente negar essa identidade. Você fala, não, eu tenho certeza, é verdade, mas eu não quero aceitar, não quero aceitar. São coisas diferentes. Tudo bem, claro. O que importa aqui é o seguinte, quer dizer, se você entra por esse caminho, você não consegue mais sair dele. O gnosticismo é então um ralo mesmo. É um ralo do pensamento, exatamente. Você não precisa de certezas para fazer nada. Aliás, não sei. É o que não tem Eu estava pensando assim. Porque Você pode ficar. Dá para perceber que não é preciso duvidar de tudo. Na verdade, o não gnosticismo começa por um ato de fé na realidade. Que é isso que o Guilherme está falando. Quer dizer, o mundo existe e eu posso conhecê-lo. Sem esse ato de fé, você cai necessariamente num vórtex, né, que não tem fim. Duvido de que 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 duvido usque ad eternitatem. Ou até a náusea, ou até você chutar o balde e comer feijoada, que dá mais resultado. Agora, o que é confuso é a postura moderna que vai afirmar o mundo de fato, na realidade, existe e eu posso conhecê-lo. A prova disso é que eu acredito, por exemplo, no método científico. Mas eu nego que eu posso conhecer, mas eu não sei como sintetizar, mas eu nego que eu possa conhecer mais do que o meramente palpável. Isso é a outra. Eu reconheço só parcialmente o ser. Mas me parece que ele usa, que nem o Kant, ele só joga essa carta na ciência. Ele fala, ninguém tem certeza de nada, mas todo mundo aprendendo a mesma coisa por meio da ciência, isso que serve. O Descartes não. O Descartes é anterior propriamente à formação da ciência nesse sentido. Né? Quem vai usar isso é o pragmatismo. O pragmatismo é a linha que aceita, na linha do nominalismo, né, que o único conhecimento da realidade é o conhecimento sensível. Mas a matemática, ele também não tem ilusão de que ela funciona nesse sentido? O problema do Descartes matemática é método, não base do conhecimento. A base do conhecimento é a dúvida, né, e a dúvida só permite isso. Nesse sentido ele é só o pontapé inicial. Né? Agora, essa dúvida que ele coloca como fundamento, se analisada matematicamente como método, ela é incoerente, ela não se fecha. Né? Ela é impossível de fechar, mas isso houve uma teoria, uma tentativa, agora eu esqueço o nome do matemático em questão, mas é famoso. Houve uma tentativa entre fins do século XIX e começos do XX de harmonizar todas as teorias matemáticas dentro de um sistema único. E a conclusão a que se chegou com o Gödel é que isso é impossível. É impossível você fechar um sistema de pensamento, não pode ser ao mesmo tempo lógico e abrangente, coerente e abrangente. Se ele for muito abrangente, ele não tem coerência suficiente para fechar. Se ele for coerente, ele não é abrangente. Nós estávamos de Aristóteles para alguma coisa, não precisava fazer tanta conta, não. Bom, tudo bem, mas ajuda. Sempre é uma conclusão corroborativa do... Pode dar a volta ao mundo e chegar na mesma lugar, né? Porque é um recorte, né? Porque é um recorte metodológico, então não adianta. Então, essa é a minha pergunta. Esse relativismo moderno na hora de afirmar parcialmente o ser, vem daí, desde Descartes, então? Então, uma metade dele vem daí. Veja, o nominalismo quebrou o conhecimento em dois.
conhecimento dos sentidos, das coisas concretas e individuais, é o conhecimento real. Conhecimento racional não tem conexão com o conhecimento real. Tá? Então, o Descartes vai pela linha da razão. E mesmo assim faz essa confusão que já apontamos no início de juntar tudo dentro da razão. Sob a palavra ideia, e não distinguindo entre ideias, conceitos, etc. Né? Entre os diversos conteúdos da mente. Né? E a linha inglesa, empirista, irá pela linha do conhecimento sensível e vai excluir conceitos, ideias e razão do seu escopo propriamente dito. Embora continuem a usar as palavras. Então, a reunião das duas linhas só vai se dar com o Kant. Eu estava pensando exatamente isso agora. As duas só vão se casar novamente com o Kant. Até lá vão ficar separadas, vão ficar 2 séculos separadas. E aí que o problema multiplicou, né? E aí o problema se multiplica porque a base é sempre distinta. Assim, né? Ok, então a primeira afirmação do Descartes é essa. Ora, se existe um sujeito pensante, como é esse sujeito pensante? Ele vai distinguir, vai chamar a isso res cogitans, a coisa pensante, o troço pensante. É outra inversão, né? Res cogitans. Ele é a coisa que está pensando. Isso. Agora, é estranho porque isso tudo, a razão desse conceito é alimentada por algo, e para ser alimentada por algo, ela é um recorte, e esse algo é algo a mais do que a razão. Então, como resumir tudo, né? A razão só existe aquilo que a razão me dá certeza. Então, Faz sentido. Sim. Então, esse é um problema grave que o Descartes não vai conseguir resolver. Até para ele deveria ser um problema já. Era, claramente era. Mas seja como for, o ponto de partida é a res cogitans. Né? Aqui ele vai dar um nome que é fatídico e de grande tradição, que é o nome mente. Se vocês olharem Platão e Aristóteles, eles só usam mente marginalmente, né? Secundariamente, como algo, né? Pro Descartes é central. Né? E em segundo lugar, agora, né? Essa res cogitans, de certa forma, ela percebe, através de tudo que os sentidos lhe apresentam, que ela está incluída num troço que sente as coisas. Beleza? E agora? Ele confunde res cogitans com a alma, alguma coisa. É a alma, o espírito ou a mente, que é a palavra preferencial dele. Mas o Descartes tinha uma tese que a alma fica na glândula pineal. Calma. Essa história não tem. Primeiro, como é que eu justifico a existência da res extensa? Da coisa extensa, do troço materialmente extenso. Uma vez que pode ser tudo ilusão. Como é que eu posso ter certeza, chegar a ter certeza de que eu tenho corpo? Ou res extensa? Boa pergunta. Essa linha de raciocínio. Aí ele vai apelar. Deus Ele vai apelar, exatamente. Isso. Só que a razão teria que vir de Deus, conversa com Deus, com essa razão, esse balão universal imaginário, e esse balão se comunica com outro balão transcendente. Exatamente. A justificativa da res extensa é o fato de que Deus a revelou, e a Deus se chega pelo chamado argumento ontológico de Santo Anselmo, isto é, não existe, pense na maior coisa que pode existir, na coisa mais perfeita que pode existir, né? Para ela ser a própria perfeição, a primeira perfeição que ela tem que ter é existir, portanto ela tem que existir, né? A partir da res cogitans provê a existência de Deus.
uma vez que ela tem que existir, ela me garante a existência da res extensa do mundo e, portanto, da autoridade dos sentidos, apesar dos pesares. Então, é de fato o caminho mais complicado para se chegar a provar a existência das coisas. Resultado? Né? Praticamente ele voltou para o mesmo lugar, né? Voltou para o mesmo lugar com a necessária passagem por Deus. Isso é uma coisa muito curiosa, muito divertida. Em vez de você concluir que Deus existe a partir da existência do universo, Deus é uma premissa da existência do universo. Também, de novo, não é tão diferente dessas religiões antigas pagãs. Não, pelo contrário, quer dizer, as religiões clássicas gnósticas, essas sim justificam a existência de Deus como o espírito do mundo, e aquele que dá origem à matéria por emanação, por necessidade, por prova necessária. Se a matéria você não pode perceber, é uma necessidade lógica de situação. Exatamente. Nesse sentido, claro, a teoria do Descartes, dentro da formulação inicial, é coerente, e os panteísmos também são coerentes. Não são absurdos, no sentido de que, que besteira e tal. Né? Vocês ficam falando mal do Vale do Amanhecer, mas dentro da sua limitação ele é extremamente lógico. Ele começa tentando sair disso, mas volta para isso. É coerente. Mas o problema é que ele volta postulando Deus como necessidade. E postulando, isso é o pior ainda, né? Postulando a existência de Deus como uma decorrência da obrigatoriedade lógica de Deus. Isso faz todo sentido, porque o São Tomás, os princípios presentes de Deus dependem do ser, que é o movimento que depende do ser. Mas o ser é a primeira coisa constatada, então é o ato de fé que eu dizia antes, o mundo existe. Exatamente, mas aí constatando isso, do movimento se tira, como ele nega o princípio nessa linha, é impossível ele subtrair do movimento, então ele tem que subtrair de outra forma. Sem ser pelos princípios de uma demonstração metafísica. Então, outra coisa curiosa e divertida é que o ateísmo moderno nasce desse postulado da obrigatoriedade da existência de Deus para justificar a existência do mundo. Porque o ateísmo não é estritamente ateísmo. Ou seja, não Deus, ausência de Deus. Ateísmo é elevar a matéria às propriedades de Deus. Atribuir à matéria a possibilidade de se auto-organizar, de criar, de fazer tudo o que seja. O que simplesmente eleva a matéria à pura racionalidade. É interessante, os apologistas ateus, eles falam isso, eles gostam de falar que o mundo natural não precisa de Deus, logo está provado que não tem Deus. É a mesma afirmação. É isso, exato. Eles estão explorando no fundo Descartes, na verdade, não um apologista. Exatamente. Que é clássico. Eles se dedicam a desprovar a prova o argumento ontológico de Santo Anselmo e não o contrário. Que eu acho, pelo que eu vi, que é muito deturpado também, né? Porque o contexto geral ele é mais um exercício de admiração do que um argumento, não é? Do que um argumento lógico. Vamos imaginar o ser perfeito para a gente poder viver melhor a virtude, não sei o que é. Não, o argumento ontológico de Santo Anselmo, acho que já saiu aqui alguma vez, mas ele é válido desde que primeiro você admita a existência do ser necessário. Exatamente. Né? Aí faz sentido o que ele está falando. Isso, quer dizer, partindo-se do ser contingente, que é este universo, e como o ser universo não se explica, precisa de um ser necessário, sim. No ser necessário, a própria logicidade é necessário que ele seja. Mas isso vale uma vez que você conhece a Deus. Você não pode usar isso como caminho para o conhecimento de Deus. E isso é que é logicamente incoerente. Né? É nisso que está o erro. Bom, onde estávamos mesmo? Tá. Então Descartes prova da existência da res extensa, do mundo sensível, é dada pela prova da existência de Deus, anteriormente, né? Que por sua vez depende da prova da existência da res extensa. Agora,
E como é que une as duas coisas? Agora sim o grave problema. Como é que se gruda a res cogitans com a res extensa? Como é que uma coisa... Como é que você gruda algo que não tem extensão, não ocupa espaço, não tem tempo, não cheira, com algo que tem sovaco, fica velho, morre, tem que comer, etc, etc, etc. É o que acontece na resistência afeta a resposta. E vice-versa. E vice-versa. E agora? E aí? Então, E qual é a ponte entre os dois? Está muito infectado de pensamento clássico. Você tem um ponto pensante, um ponto adimensional pensante, e você tem um troço que é composto por uma série de pontos no espaço. E aí? Como é que se gruda uma coisa na outra? Essa linha de raciocínio é um negócio difícil de fazer. Mesmo que tenha solução, deve ser uma solução equívoca. Solução no sentido de que é isso, talvez. Esse é o segundo ponto em que o Descartes apela. O primeiro foi o partir para Deus para provar o mundo. O segundo é a união. Aí ele vai, digamos, fazer uma pré-formulação da teoria dos hormônios. Isto é, que a res cogitans se manifesta por meio de fluidos dinâmicos, que por sua vez, por diversos graus de condensação, chegam até se tornarem manifestáveis no plano cosmológico, prático, físico. E qual é o órgão que emite esses diversos fluidos? A glândula pineal. Aí é que está a glândula pineal. Mas ele fez experiências para chegar a essa conclusão. Descartes vai tentar reformular toda a moral, toda a ciência biológica do seu tempo, toda a matemática, toda a física, com base nisso. O problema não é ele querer fazer isso, são as pessoas todas comprarem. Aí que a gente se abre o olho. Isso. Essa explicação é meio que pré-socrática, né? Essa explicação, isso, exatamente, tudo isso já tinha sido feito antes, né? E está justamente lembra um velho esquema panteísta da cebola, etc e tal. Pois é exatamente isso repetido. Está regredindo para pré-Sócrates. Sim, exatamente. Né? No fundo, a passagem do espiritual para o material se daria por uma série de planos semimateriais ou cada vez mais materiais, sendo que quanto mais material, menos ser real tem. Que é a ideia aqui. Sim. É misturado tudo, você tem essas gradações, essa visão. Quer dizer, em um certo sentido, a ciência do tempo dele admitia isso, né? Quer dizer que isso é, no fundo, a ideia dos alquimistas, né? Que você conseguiria chegar ao espiritual através do material, por meio de destilação. Né? Por isso que o espírito do vinho é o álcool, a alma do vinho. E Newton tem uma certa... Os óleos essenciais são a essência da planta que você cozinhou e destilou lá, e assim por diante. Né? E Newton é nessa linha também, né? Newton é totalmente nessa linha, escreveu muito sobre esoterismo. Só que Tom Santo Daime A ciência, a maioria era só coisa esotérica, né? Por isso o Vale do Amanhecer é isso, totalmente. Mas é a mesma linha, Mas nesse aspecto, de um certo modo, também o darwinismo, porque o pai de Darwin escreveu A Origem das Espécies em teoria, e o Darwin que teoricamente colheu as evidências, né? O pai dele já O Erasmus, mas ele é economista, né? Ele faz isso para... evolução das espécies. Isso, mas mais do que... Só que misticamente, sei lá.
Isso. Bom, essa como coisa mística já existe faz muito tempo, na verdade, né? É a chamada escada de Jacó, né? Que os padres da igreja relacionavam com o sonho de Jacó, no Val do Jaboque, que ele vê uma escada e os anjos subindo e descendo por ela. E isso sempre foi usado pela linha platônica, pelos padres platônicos, para dizer, não, o universo está organizado hierarquicamente. Assim, mas é no sentido transcendente, por causa da igreja. Não, claro, mas ao mesmo tempo a distinção não é clara o suficiente ainda, né? Só vai ser realmente como São Tomás, né? É, não à toa, né? Muito bom. Então até aqui entendido? Ok. Com relação às coisas materiais, né? Lembrem-se que o Descartes é o pai de que teoria matemática mesmo? Geometria. Geometria analítica. O que faz a geometria analítica com relação à geometria? Questão das várias dimensões. Que você pode. Qual que é o problema da geometria clássica, euclidiana, etc.? Você consegue representar superfícies regulares, né? Triângulos, quadrados, volumes formados com elementos de superfície quadráticos, triangulares, hexagonais, etc. e tal, mas você não consegue representar curvas complexas, certo? Por quê? O que é um cubo? É a figura volumétrica delimitada por quantos quadrados? 6 quadrados. E quantas arestas? Quantas arestas? 12 arestas? Eu não sei, eu realmente não assisti nenhum áudio. 12 arestas. Divida cada uma dessas arestas por outra. Quanto dá? 12 dividido por 1, não sei isso. 12 dividido por 12, dividido por 12, dividido por 12, dividido por 12. Tá. 1. Portanto, o cubo é uma representação volumétrica da relação de unidade. Né? Ou seja, quer dizer, cada figura geométrica regular pode ser, de certa forma, a encarnação de uma ideia, de um conceito muito simples. Né? O que faz a geometria analítica? Ela raciocina a partir de unidades? Não. Ela raciocina a partir de que qualquer elemento, qualquer figura ou qualquer curva pode ser representada por pontos cuja localização pode ser descrita em função de 3 eixos. Então, cada figura pode ser representada por 3 coordenadas: 1, 3, 3, 1, 3, 4, 1, 3, 5, 2, 3, 6 e assim por diante, certo? E dá as 3 dimensões. Isso. A geometria analítica me permite, portanto, descrever curvas com precisão. Quaisquer curvas, não apenas figuras simples, portanto, quaisquer figuras. Né? Isso significa o seguinte, né? Para os clássicos, o que é uma figura geométrica ou, na verdade, qualquer estrutura, qualquer ser material?
Um conjunto de pontos? Não. Ele é o quê? Uma fórmula, um algoritmo, uma estrutura lógica internamente coerente. Certo? Que pode ser complexa demais para eu conseguir descrever, mas há uma função interna lógica que faz com que tal ser tenha tais e tais características, tal e tal extensão, tal e tal formato, tal e tal peso, tal e tal, para tal e tal finalidade. Mas aí é fundamentado nas coisas, né? Então, essa é a abordagem. Eu parto, na verdade, das relações lógicas intrínsecas e estruturadoras da realidade. Essa coisa é complexa, não tem ideia, mas essa coisa tem a sua coerência. Isso. E por isso que a flecha chega no destino, né? E não... Todas as coisas, né, têm uma finalidade interna a elas, essa finalidade determina a sua construção, etc, etc. Né? E não tem aquele problema da flecha ter que percorrer a metade, porque na verdade não se olha em pronto. O Descartes vai... Repara com o Descartes, com essa representação do universo material, né, eu preciso saber primeiro a fórmula? Não. Primeiro eu preciso saber o quê? Os pontos que descrevem superficialmente a coisa. Portanto, aquilo que na filosofia clássica se chamava o acidente quantidade, a quantitas, a materialidade das coisas, né? E que, por sua vez, é a representação no mundo material de uma ideia, de uma estrutura lógica. Agora, a quantitas passou a ser idêntica com a própria coisa. Reduz tudo a quantidade. Reduz tudo ao formato geométrico espacial da coisa. Por isso que Newton... Portanto, já não faz sentido, só um segundinho, Guilherme, já não faz sentido estritamente você perguntar o quê? O mundo é um desenho, então. O mundo é um grande desenho com um monte de formas lá dentro. Por isso que O desenho ele é espiritual, uma coisa misturada na medida em que o que mostra Veja, esse você desenho desconectou a res cogitans do mundo real, do mundo extenso. O desenho é como um pensamento, Ele igual uma representação. Então, não faz sentido você perguntar o que as coisas são. assim, nem sequer você pode perguntar isso. Não faz mais sentido perguntar. As coisas extensas são a sua extensão. Isso é o contrário do... É o absoluto inverso do Aristóteles, que claro. Não existe dimensão. A dimensão é espaço vazio, uma propriedade do ser. Não tem espaço vazio. Não existe espaço vazio. Espaço é a relação entre dois seres. Exatamente. Sim. E o tempo, como é que fica em função disso? Tempo também. Simplesmente você Então, pode chamar um eixo desses aqui de tempo, não tem problema. Se você quiser, depois pode incluir quantos eixos você quiser aqui até. Mas o Newton foi influenciado por isso? Totalmente, sem a geometria analítica do Descartes. Aliás, ele inventou a geometria analítica. É baseado nisso, né? Nossa, mas aí essa questão do espaço gerou uma série de problemas. O problema do infinito, Sim, por exemplo. Uma sim. infinidade de problemas. O infinito... Mas, claro, esses eixos aqui, eles são reais? Não. Esses eixos são entidades mentais. Você compreender esse... Isso aí é uma construção mental. Você tem que o universo é uma construção Mas mesmo se fosse mental, ele só consegue falar isso aí e pensar nisso em relação ao conceito. Tanto que quando você fala a curva, ele, na hora que ele fala uma curva, ele está pensando numa curva que ele viu na realidade. Ele não consegue fazer isso. Não é o contrário, não é que o ser cabe nessa curva. Só que ele recorta metodologicamente e só enxerga isso. Claro. É igual movimento e espaço. Quando o Newton fala, porque tem isso antes, não é o contrário. Você só está vendo isso, você está vendo o ser. Aí você inventa isso. Só que Se tivesse ser para você olhar, você não inventava esse termo. Exatamente. e gera um problema de definição do que é o infinito, por exemplo, ou espaço mesmo. Sim. De certo modo, com a teoria da relatividade, ele aponta que Ele, tem de um certa erro forma, aí, né? claro. Porque Sim. se o espaço é relativo, é porque
o espaço talvez não exista nesse sentido Isso, lógico matemático. isso, exatamente. Né? O Descartes, de certa forma, é o criador e ele reduz aquilo que seria o acidente quantitas à extensão das coisas, isto é, aos pontos que descrevem a superfície de uma determinada coisa. Com isso você passa a ter uma visão espacial do mundo, ou se quiser, espaço-temporal do mundo, e já não uma visão lógica do mundo. Você já não se pergunta o que as coisas são, mas você se pergunta que forma e função elas têm. A palavra fim vira função, a palavra forma substancial perde o seu sentido original de estrutura lógica e passa a ser forma geométrica, etc, 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 etc. Ou seja, a ciência que vai descrever o mundo em profundidade, qual vai ser? O máximo grau. A partir do Descartes, é matemática. A filosofia não é para tratar das coisas deste mundo. Quando muito podemos entender o quê? As coisas que os outros homens fizeram. Nessas ainda faz sentido você se perguntar o que é isso. Porque uma mente, uma res cogitans proporcional à minha, bolou esse troço. Agora, com relação ao universo, não há sentido eu fazer analogia e dizer que também posso dizer o que as coisas são isso ou aquilo, porque, sei lá, o que eu posso é descrever a cara delas, matematicamente. Sobra matemática e história. História, cultura, daí aparece história, cultura, etc. Na sequência posterior vai aparecer da maneira mais... Mas não é no sentido clássico da coisa também. Não é no sentido clássico da coisa, não, porque a história não é modelar, é sim meramente descritiva, etc. E tal, uma série de aspectos. Uma questão de descrever eventos. Descrever eventos. O funcionamento da mente humana, né? Que no fundo é o mesmo funcionamento meu, quer dizer, tá indicado já isso. Prefigurando aí Hegel, Kant, todo esse pessoal. Não, exato, estão prefigurados. No fundo é o desenvolvimento lógico dessas premissas aí. Claro, porque você começa a pensar, você vai chegando nessas conclusões. Esse negócio aí é um avanço matemático, mas é um retrocesso Não, filosófico. foi muito bem, matematicamente foi ótimo, né? Mas filosoficamente foi mal. Quer dizer, o problema é, como sempre, você confundir uma coisa pela outra. Porque ele começa a querer tirar noções gerais de um treco desse. Trata isso como se fosse existência, né? E não como Isso. representação dela. Isso, exatamente. O racional pelo real. Isso. Né? A troca do racional pelo real se dá aqui. Né? E justamente na confusão da chamada extensão com a quantitas dos clássicos. Mas para quem já é nominalista é muito atraente falar isso, né? Sem dúvida, e a imensa maioria dos europeus nesse momento são nominalistas. Por isso que eles gostaram. Aí, cara, é isso mesmo. Não sei o que. Claro, esclareceu a confusão em que estavam, o atoleiro filosófico em que estavam, né? É um esclarecimento. Pronto, é por aí. Mas como você lavar com lama o para-choque do carro. Agora tá bem de ter uma cor só, exato. Se eu pintar de preto vai ter uma cor só, e aí você não enxerga nada, é a mesma coisa. Muito bom. É que o paralama não é parabólico, não dá pra enxergar. Porque ele fez, ele pegou uma coisa errada e fez coerente. Só piora, na verdade, a situação, mas ele fez isso. Mas olha, essas coisas nunca são apenas boas ou apenas más, entende? Claro. Você tem sempre coisas muito boas que saem disso e erros que precisam ser corrigidos. Quase sempre as duas coisas estão misturadas, né? O próprio raciocínio do Código do Erbsund, ele se descreve muito bem como raciocínio, não como realidade. Dependendo do contexto, ele é correto. Se você usar outro contexto, ele é correto. Enxergar como raciocínio. Agora, mais um ponto e é o último por hoje, né? Dentro disso, repara, as coisas não têm uma estrutura lógica interna, só uma descrição matemática, né? O que me importa não é a verdade, é a certeza. Então, qual é a garantia de chegar à certeza?
diria o Aristóteles no órgão, na lógica, qual é a garantia de que um determinado silogismo, um raciocínio, seja verdadeiro. Todos os homens se alimentam de ar, o Gasparzinho é homem, portanto o Gasparzinho se alimenta de ar, certo? A garantia é o ser. Mas está correto. Não, do ponto de vista puramente lógico. Essa é a premissa. A premissa está na conclusão, a conclusão é a premissa. Então, qual é a garantia de verdade da conclusão? A verdade das premissas. E por que eu posso garantir a verdade ou inverdade das premissas? Pela realidade das coisas, que me força uma e outra vez a isso. Né? Tanto assim que se eu tentar alimentar o Gasparzinho só de ar, ele vai sumir, vai virar Gasparzinho propriamente dito. Né? Muito bom. Ora bem, então o que sobrou para o Descartes para garantir a certeza? Não sei se o Gasparzinho se alimenta de ar ou não. Não sei o que é um Gasparzinho e não sei o que é ar. Ele já garante as coisas disponíveis. Isso. Isso é matemática. Certeza matemática. Mas matemática não conseguiu chegar a tudo. Método. É o método. Não, agora não. O método. As premissas do método ele vai colocar em várias coisas. Por exemplo, ele vai estabelecer algumas que são muito usadas. Repetibilidade da observação, dúvida, uma navalha de Occam, eliminar explicações complicadas, ficar com as mais simples, etc. Ele vai estabelecer um método de umas 10 ou 12 premissas que vão ser variáveis depois com o correr do tempo. Né? Mas o que sim é que todo o problema se deslocou agora. Né? É que agora eu não estou mais preocupado em saber o que as coisas são. Agora o meu problema é cumprir os passos do método para garantir a certeza da conclusão. Aí você virou advogado, exatamente. Você virou advogado. Tá? E o Kant é um cartesiano. Nominalista. No fundo, ele percebeu uma coisa que o Occam percebeu. Que ele percebeu que você, depois que conclui que o mundo é nominalista, você tem que aportar então, as coisas para que se adequem a isso. Sim. Você corta tudo. Falar, isso aqui, a biologia tem que ser desse jeito, a música tem que ser desse jeito, tem que cortar tudo, porque... Por isso que o Descartes vai querer refazer todo o sistema das ciências, embora ele não tenha tido tempo em vida para concluir isso. É coerente com o que ele pensa, porque dentro da linha raciocínio ele tem que desfazer todas as ciências e refazer. Isso, exatamente. E remontá-las todas a partir do método novo. E foi feito isso, né? Foi o que se foi fazendo, embora de maneira, digamos, as premissas foram sempre variando. Então você também acaba tendo em ciência o mesmo problema que se tinha na filosofia nominalista, isto é, uma multiplicidade de correntes e de tal que não se entendem entre si e que falam sem serem compreendidas entre si. A reforma protestante da ciência, né? De certa forma houve isso, sim. Mas é por aí, porque é uma coisa que vai só criar divisão daí pra frente, porque não tem nenhum princípio de liberdade garantido. Sim e não. Quer dizer, o que você faz você dá mais tempo dentro do âmbito científico. Né? Você dá o tempo para peneira, quer dizer, as opiniões têm um tempo de discussão e de peneiramento e de erro e acerto que vai acabar levando a um crescimento no grau de verdade. Né? E aí só a ciência pode dizer o que é verdade. Isso. Mas quer dizer, só a ciência acaba sendo esse negócio aí. Ciência é aquilo que os cientistas fazem. Né? A ciência acaba se definindo por isso, porque senão
Né? O meu método é o meu método e é o único científico. O seu é o seu método, é o único científico. Então, no fundo, o que há de comum entre os dois? Mas é uma confusão científica. O fato de nós dois acharmos que somos cientistas. Igual esse pessoal que tá a teoria das cordas, os múltiplos universos, cada um tem uma teoria diferente e nenhuma delas se aplica a nada. E, isso era a vantagem do empirismo. Né? O empirismo, pelo menos, conserva a realidade como ponto de partida e como ponto de verificação, coisa que no cartesianismo vai desaparecer, né? Vai desaparecer de vista. Basta, no fundo, a coerência interna do raciocínio como ponto de... Só que o problema de coerência interna não basta se as premissas são diferentes. Mas olhando os dois, a maior aberração de todos, porque aí virou um marxismo. Se juntam as duas coisas. Eu não conheço nada, mas existem as realidades concretas que eu tenho que alterar, que agora é mexer nelas e fazer, não sei o quê. Eu tenho que mudá-las. Tenho que mudá-las. Mas aí, O marxismo, na verdade, é só feijoada. Marxismo é feijoada para todos, de graça. mas isso parece esse pressuposto, ter esses pressupostos para se chegar a uma conclusão verdadeira, a forma como se olha esses pressupostos se criam, parece uns pré-socráticos mais sofisticados. Não, mas é isso mesmo, São né? pré-socráticos mais sofisticados. Mas claro, quer dizer, é que o raciocínio é limitado, o raciocínio humano, o âmbito do raciocínio humano é limitado, e portanto o pessoal vai repetir sempre de maneira um pouco diversa, mas vai variando, vai trabalhando sobre as mesmas soluções básicas. Sabe o que parece? Que ao mesmo tempo tem uma linha de desenvolvimento do conhecimento humano, que é o que a gente estava vendo até agora. Parece que tem uma linha, dá para se traçar também uma linha da perda de conhecimento. Parece que aqui o conhecimento humano para de conversar com tudo que já tínhamos antes. Né? Sim, e foi expresso. Parece que é uma ruptura. É uma ruptura. É uma ruptura, só que é uma ruptura coerente com o desenvolvimento final da filosofia perene, temporalmente final, que foi o nominalismo, né? Nesse sentido. Mas há uma vontade de ruptura expressa, quer dizer, tanto o Descartes diz isso quanto o Bacon diz isso. Precisamos, antes de mais nada, fazer tábula rasa de tudo o que existia antes para começar a construir do zero. É a mentalidade revolucionária, que vai se manifestar na filosofia, mas também já se manifestou um pouquinho antes na religião, com o protestantismo, tábula rasa de tudo que existia antes, né? E vai se manifestar também no espírito chamado humanista do Renascimento, tábula rasa de toda a Idade Média. Né? A Idade Média só foi a Idade das Trevas e nós... Só que para você fazer tábula rasa, você precisa denegrir o que veio antes. Como? Por que fazer tábula rasa? Porque nós vamos reconstruir o mundo, meu filho. Por ego? Por acaso, chamado metafísica e coisas reais. A gente é muito inteligente para achar isso. Essas coisas não existem, porque se você botar em dúvida, você vai ver que não é assim. Você vai ver que existe toda uma cadeia lógica que impede que as coisas sejam reais e sejam assim. Mas aí os ignorantes, como o povão, eles acham que existe a mesa que eles sentam, eles acham que existe justiça. Partindo dos pressupostos Mas acontece que o povão não estudou na Universidade de Bolonha, na Universidade de Paris, não sei aonde. Ele não percebeu isso. em Oxford e Cambridge, E a igreja, Porque todo mundo ainda não está perfeito. como disse o Gramsci, mas é óbvio, quer dizer, a igreja que o mundo tem nunca foi todos os perfeito. Então, mas eles falaram, não, tem que tentar do jeito. Mas quer dizer, até aí sempre teve gente que pensou assim, né? Além de que da imitação de Cristo, escrito um pouquinho antes, diz expressamente, né, que me interessam todas as questões de gênero e espécie, todas as discussões dos doutores universitários pressupõem mais vale a vida de um homem simples
né, do que a de todos os grandes sábios da humanidade reunidos, etc. e tal. Os maiores sábios de verdade são simples. Né? São simples, ninguém diz que não. Né? O que eu estou dizendo é que... Demorou para chegar nisso. Mas olha, o que eu quero dizer... Se todo mundo antes de você errou, você acertou e concluiu que todas as ciências têm que ser construídas, é natural que você tenha que assumir a vanguarda de refazer tudo. É lógico, dentro dessa linha. Se você aceita essas premissas, é uma consequência lógica. Aqui deu certo, tá abrindo tudo, né? Porque você encontrou a primeira certeza. Antes a prova estava na confusão. Ninguém sabe o que é. E a prova diz que se você sair na rua e perguntar, você sabe se isso aqui é isso mesmo? O cara vai falar que não sabe. E ele não sabe quase nada, o cara que você viu na rua. Então a prova disso é a prova que ninguém está sabendo de nada. Você tem mais de certeza agora. Conseguimos. E agora vamos ajudar todo mundo. Agora, também não... Se quiser, né? Aí vai... também é preciso, digamos, preciso dar um desconto para o seguinte fato, né? Quer dizer, você até então não tem uma instituição que permita uma tal concentração do conhecimento como a universidade. Né? Até 1200, a universidade é inexpressiva socialmente. Ela existe faz 100, 150 anos, ainda é socialmente inexpressiva. A partir de 1200 para 1300, ela começa a ser expressiva. Né? Todas as camadas mais inteligentes da sociedade estudaram na universidade. Então, o fato de você criar uma classe intelectual vai fomentar também, ao mesmo tempo que muitas coisas boas, vai fomentar também o orgulho. Né? Nós sabemos. E esses caras não sabem. Né? Só que o que parece que eles estão aprendendo mesmo são instrumentos para a gente. E aí eles acham que o sucesso da ação deles é de decorrência de uma grande descoberta racional. Isso parece isso. Sim. Eles vão para uma universidade, não olham para a realidade, mas aprendem instrumentos de abstração que atestam, cujos resultados atestariam que eles estão certos. Isso. Uma coisa é inseparável da outra. Vitalmente uma coisa é inseparável da outra. Não é que ele já é nominalista, né? Ele já lê as grandes escrituras sem acreditar em valores transcendentes. Ele lê como dados individuais. Isso é um negócio interessante, né? Porque a Bíblia existe para alguém que a lê dessa forma? Existe. Não existe. Olha, gente muito boa e muito santa nasceu e cresceu nessa mentalidade e não conseguiu terminar de superá-la. Newman, por exemplo, diz: o primeiro fato de que eu tinha consciência era de que existia um Deus e eu. Então você pode perfeitamente ler a Bíblia num espírito completamente religioso, profundamente humilde, mas com esse frame de cabeça, com essa moldura de cabeça. Porque nos princípios, como a gente falou, os princípios clássicos, o ser e a existência de Deus estão nas primeiras coisas que você aprende mesmo. A questão é que é da ordem, da forma de pensar tudo. Isso. Substituição. Mas eu digo, quer dizer, o que eu não quero é criar uma espécie de coisa preta e branca. A Idade Média é perfeita e modernidade é horrível. Não é. Eu acho que a modernidade incorreu numa série de erros compreensíveis. Esses erros causaram uma série de males, mas ao mesmo tempo causaram uma série ou junto com isso houve uma série de bens. Então se trata de jogar fora a água suja do banho, não o bebê. Idade Média é um termo confuso, né? Porque são 1000 anos. Idade Média é bobagem em si também, eu não gosto, mas... Você pensa principalmente no São Tomás, né? O São Tomás... São Tomás, sim, para muita coisa. É uma solução infinitamente ótima para um monte de coisas ótimas. A única coisa que eu não quero são coisas pretas e brancas, assim, porque nunca são pretas e brancas, realmente. O São Tomás falava isso. Claro, é o primeiro a falar isso. Aprende essa questão matemática aí. Mas isso é uma confusão, mas, por exemplo, na
filosofia clássica, o movimento já é a segunda coisa que você percebe. E dessa percepção já vem Deus. Então é uma coisa que é no começo da percepção. Sim. É uma inversão de ordem, de demonstração. Isso, exatamente. Mas mesmo a modernidade nasceu num certo espírito em ampla medida com um desejo religioso bom. Né? Isso é outra coisa um pouco falsa que às vezes os próprios modernos têm. Isto é, de que a modernidade foi a campeã do homem contra Deus. O que é falso. Isso é uma interpretação posterior. Isso é a interpretação feita pelos que não gostam da cara de Deus e estão de mal com ele, virados de birra para a parede. Historiografia marxista, historiografia... Porque o sujeito pode pegar... Garibaldiana, você pode pegar individualistoide. e começar a falar, isso aqui é porque começaram a valorizar o homem, não tanto Deus, então por isso que tem formas não definidas e tal. Ou então você pode pegar e falar que essas formas não, é porque ele entendia que a criação é boa e fez dessa forma. Mas o filósofo, ele tem que sair, no fundo ele tem que sair do escritório dele e ir pra realidade. Né? Claro, isso é altamente saudável. Espero que o escritório dele esteja na realidade também. Se ele olhasse E isso... pro escritório dele, ele não precisava nem sair do escritório. Se ele olhar para o que tem o primeiro palmo, já tinha que resolver todo o problema. Fica gerando ideias. É a filosofia clássica. Se você conclui que esse isqueiro existe, daí se diz que Deus existe também. É fato, porque se você aceitar esse primeiro dado, você existe que isso aqui parece falar aqui, ó. existe em maior ou menor medida. Daí você tira o movimento. Tem as coisas que estão num canto e passam para o outro. Daí você tira para um outro imóvel. Agora o problema é que o cara não quer nem aceitar esse princípio. Cigarro de tabaco, por favor, filho. Cigarro aí, Palha não, né? Tem uma palha aí. Não, o Gabriel tá quietinho. Parece aquele Muito bom. corte intermediário. Então, ao invés de primeiro Sagrada aí, e depois para Deus, ele vai direto para Deus e fala: isso aqui está aqui. Não, ele vai inicialmente para a própria cabeça. Depois ele vai direto para Deus. Da cabeça para Deus e de Deus para o mundo. Esse esquema vai ser mantido. Né? Esse esquema vai ser mantido pelo Malebranche, pelo Spinoza, por exemplo. Spinoza tem tudo a ver com isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, né, esse esquema em si está falido, porque no momento em que você tem várias religiões, começa a ser um problema esse negócio. Né? Bom, senhores, então, diga. Por exemplo, se a pessoa... Por isso que a verdade está ligada com a felicidade, assim, porque se a pessoa ela pensa viagens, por exemplo, do Descartes, ela não vai ser feliz, né? Porque ela vê que na verdade ela não está certa.